Eu vou trazer agora para você as visualizações de 9 a 11. E aí nós vamos para outro Jupyter Notebook. Eu já concluí o primeiro, de 1 a 8, estou agora no 9 a 11. Para esse Jupyter Notebook, para criar essas três visualizações, nós vamos trabalhar com dados do Airbnb, dados, claro, disponíveis publicamente. Ah, mas eu não sei o que é o Airbnb. Ok, então aproveite a oportunidade para aprender. Abra aí o Google, pesquise sobre o Airbnb, acesse inclusive o site para que você entenda do que se trata. Isso aqui é a compreensão sobre o problema de negócio. Eu sou especialista em Airbnb? Não, de fato eu nunca usei o Airbnb na minha vida, mas eu fui até o site, eu pesquisei, eu entendi, eu li artigos sobre o Airbnb, serei capaz de explicar tranquilamente os gráficos que eu vou criar agora para você. É isso que eu falo sobre compreensão de problema de negócio. Não tem que ir para a faculdade fazer 4 anos de curso de graduação em finanças para poder trabalhar num projeto na área. Pesquise sobre o tema, converse com pessoas daquela área, procure profissionais da área de hotelaria, procure pessoas que eventualmente já usem ou que ofereçam casas no Airbnb. E aí você conhece sobre a área de negócio e é capaz de trabalhar em projetos daquele tipo. Em linhas gerais, o Airbnb nada mais é do que um portal onde as pessoas podem alugar casas, apartamentos ou até mesmo quartos em casas ou apartamentos. O Airbnb está revolucionando a forma como se faz hotelaria. Por que você tem que ficar num hotel quando viajar para uma outra cidade, um outro país? Você não pode ficar na casa de alguém? Alguém vai lá e decide alugar a casa. E aí você fica lá por 2 noites, 3 noites, por exemplo, e paga exatamente as diárias. É essa a ideia do Airbnb, ou seja, pessoas ao redor do mundo que queiram oferecer a sua residência para que hóspedes possam ficar lá durante um período de tempo, vão até o Airbnb, fazem um cadastro, colocam fotos, tem validação, tem todo um procedimento de segurança, e aí qualquer usuário que queira ficar em uma cidade, um local, vai ao Airbnb e procura residências, apartamentos, quartos naquela localidade. O Airbnb conecta essas pessoas e, claro, cobra pelo serviço, que é mais do que justo. É essa a ideia do Airbnb. Depois faça uma pesquisa complementar. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tentar compreender características das ofertas do Airbnb usando dados disponíveis publicamente. Vamos lá? Primeiro, versão Python usada neste trabalho. Depois, os pacotes. Observe que eu estou usando aqui o SciPy, que é um pacote que oferece funções estatísticas, entre elas a função de correlação, que eu vou usar no gráfico de número 11. Aqui estão para você as versões dos pacotes. Já vou carregar o conjunto de dados, dataset 2. Vamos dar uma olhada no shape, 3.818 linhas e 92 colunas. Atenção, 92 colunas. Vamos visualizar uma amostra dos dados e lá está. Veja que tem, por exemplo, a URL daquela casa ou residência que foi ofertada, a data em que foi feito o scrap. O Airbnb oferece uma API para quem quiser fazer o web scraping. Você sabe o que é o web scraping? Fizemos isso aqui em um dos projetos deste curso. Pois bem, o que eles fizeram? Uma equipe fez o web scraping nesse ano, 2016, lá do Airbnb, e disponibilizou o dataset gratuitamente. São dados públicos mesmo. Então, por isso que nós estamos utilizando esses dados. E aí temos vários e vários detalhes sobre cada uma das ofertas do Airbnb. Temos a cidade, por exemplo, política de cancelamento, temos o review, ou seja, a avaliação que o usuário deu para aquela residência e assim por diante. Continuando, aqui eu tenho para você um truque. Por quê? Nós temos 92 colunas, certo? Imagine que eu queira visualizar os tipos de dados. Ficar visualizando o tipo de dados de 92 colunas, depois da quinta coluna você já se perdeu completamente, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou resumir. Vou utilizar o value counts dos tipos de dados no meu conjunto de dados. Olha só a mágica acontecendo. Tenho 62 colunas do tipo object, ou seja, 62 colunas que são variáveis categóricas, 17 do tipo float, que é o decimal, 13 do tipo int. Gostou desse truque, né? Esse truque aqui é valioso quando você tem muitas variáveis. Depois disso, eu vou pegar uma amostra do preço, que é uma das colunas do dataset. O que você notou aqui no preço? Notou que tem um caractere especial, não é? Você, como analista de dados, tem que estar atento aos dados. É incrível, não é? Mas é isso, tem que estar atento aos dados. Veja que eu tenho preço, mas eu tenho o caractere do cifrão. O cifrão não é um número. Se eu for trabalhar com essa variável, é bem provável que eu tenha que limpar a variável. Já percebeu que teremos que fazer isso daqui a pouquinho, não é? Então, estou mostrando para você.
E aqui nós temos a lista de colunas. Vamos então para o nosso primeiro DataVis deste Jupyter Notebook, o DataVis 9. Vamos criar o Violin Plot, que é o plot violino com relação entre duas variáveis. Eu não recomendo o uso do Violin Plot para uma audiência não técnica, ok? O Violin Plot não é um gráfico muito trivial para você interpretar. Vou fazer a interpretação agora com você. Se você vai apresentar o resultado do seu trabalho para uma audiência técnica, aí tudo bem, o Violin Plot pode ser uma boa opção. Para uma audiência não técnica, gestores, por exemplo, profissionais da área de negócio, profissionais que não conhecem o procedimento de análise de dados, eu não usaria esse tipo de gráfico. Não é proibido, é só uma recomendação, ok? Como criamos? Primeiro eu vou preparar o DataFrame DF1, que será uma cópia do DataFrame original. Estou fazendo uma cópia porque daqui a pouquinho no DataVis 10 eu vou ter que modificar o dataset original. Então, para evitar de perder o dataset com os dados originais, eu estou criando cópias, ok? Depois disso, formato gráfico. Eu então crio o Violin Plot, usando duas variáveis que eu já vou explicar no próprio gráfico. E então, título e legenda. Vamos executar. E aí nós teremos o belo plot violino. Quer tentar interpretar sozinho? Você sabe que o seu aprendizado também depende de você, não é? Dê um pause no vídeo e tente interpretar esse gráfico com base na legenda e no título que você vê aí na figura. Qual seria a sua interpretação? Como você explicaria esse gráfico para a sua audiência? Vou fazer isso agora com você. No eixo X, nós temos o superhost no Airbnb. F é de falso, T é de true, de verdadeiro. Mas afinal, o que é o superhost, não é? É aquele usuário do Airbnb que recebeu muitas avaliações positivas. Então imagina o seguinte, eu fui até o Airbnb e anunciei a minha casa para que as pessoas possam ficar quando estiverem visitando a minha cidade, ok? Então eu sou o host. E aí eu anunciei minha casa durante vários meses, pessoas vieram, foram embora, deixaram as avaliações e eu recebi muitas avaliações positivas. Eu então viro um superhost. Está claro? Então, F não é superhost, T é superhost. No eixo Y, temos a média de avaliação, que é exatamente essa coluna, não é? Observe que eu tenho Review Score Rating. E então eu utilizei host e superhost para o eixo X. E aqui eu tenho o título. A pergunta faz o seguinte, olha, superhost tem padrão de avaliação diferente? Qual é a sua resposta? Sim, tem padrão de avaliação diferente. Se por acaso a pessoa que está ofertando casas no Airbnb é um superhost, veja que ele tem um número de avaliações altas um pouco maior. Ele tem melhores avaliações. Aliás, essa é uma das razões pelas quais ele virou superhost, né? É porque ele tem boas avaliações. Você não faz ideia do que é superhost, Airbnb, pesquise, vá até o site, você vai encontrar bastante material sobre isso. Já o outro violino azul, veja que eu tenho um volume menor do violino e uma cauda maior. Por quê? O usuário que não é superhost, que está ofertando casa e não é superhost, tem avaliações piores e tem um número de avaliações altas um pouco menor. Ou seja, o fato de ser superhost está diretamente relacionado com as altas avaliações, que aliás é o critério para se tornar superhost no Airbnb. Veja que, como eu disse, não é um gráfico trivial, por isso eu não usaria para uma audiência não técnica. Vejamos uma variação deste gráfico, agora no DataVis 10. É basicamente o mesmo gráfico, só que eu vou usar a variável price. Lembra que eu mostrei aqui em cima para você que a variável price tem o cifrão? Pois bem, eu não posso colocar o cifrão para poder fazer cálculos com uma variável numérica, porque o cifrão é um caractere. A variável será detectada como categórica. É seu dever saber isso, hein? Você pode não saber nada de Airbnb, tudo bem, mas é seu dever detectar se a variável numérica tem caracteres, porque isso impacta direto no seu trabalho de análise. Então veja o que estamos fazendo aqui. Vamos limpar a variável price, substituindo qualquer cifrão por vazio, qualquer vírgula por vazio, qualquer percent por vazio, e convertendo para float 64. Por quê? Para que eu tenha o formato de casa decimal e maior precisão nos cálculos. Eu então faço isso, transformo a variável price e gravo em dados.price no próprio DataFrame. E então na sequência eu crio uma cópia com df2. Pronto, agora o restante é igualzinho ao gráfico anterior. E aí a pergunta, superhost tem padrão de preço diferente? Qual seria a sua resposta? Praticamente não. Veja que o preço é muito similar, ou seja, os dois violinos
são muito parecidos, sendo que tem uma característica interessante. Aquelas pessoas que não são superhost, que é exatamente esse violino em azul, têm inclusive preços maiores. Bom, isso me leva a crer duas situações. Uma, pode ser fraude, ou seja, a pessoa está anunciando no Airbnb um preço muito alto que pode indicar algum tipo de fraude, ou é uma casa muito boa, a pessoa está anunciando pela primeira vez, por exemplo, não virou ainda superhost. Veja que é uma questão puramente de interpretação. Aí está para você o Violin Plot. O gráfico de número 11 é um heatmap para matriz de correlação entre variáveis numéricas. Como fazemos isso? Primeiro criamos uma lista de algumas variáveis numéricas. Filtramos o nosso conjunto de dados através dessa lista. Eu então gravo no DF3. Depois disso eu chamo o heatmap do Seaborn, calculo a correlação entre essas variáveis do dataframe e aí criamos essa bela matriz de correlação. A correlação, você lembra, eu já expliquei ao longo do curso, é um coeficiente que vai de -1 a +1. +1, forte correlação positiva, -1, forte correlação negativa. Próximo de 0 indica que não há correlação. O objetivo dessa matriz é exatamente estudar a correlação de uma variável com outras variáveis. Lembrando que a matriz é criada, o heatmap para a matriz de correlação é criada para variáveis numéricas. Você pode modificar essas cores aqui se você não gostar, apenas editando a função heatmap com os muitos parâmetros que ela oferece. No próximo vídeo, nós continuamos.